Sim, é isso mesmo. Existem 5 histórias oficiais que se passam entre os 2 filmes do Sonic. Já fica aí que vamos falar sobre isso hoje. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o LP e hoje estamos aqui para falar de Sonic outra vez. Mas dessa vez não será sobre os jogos, mas sim sobre os filmes. Ou melhor, sobre 5 histórias que se passam no universo dos filmes. Eu não vou me alongar muito nessa introdução explicando sobre a origem do Sonic no mundo, até porque eu falei isso no vídeo da semana passada, que vai estar na descrição e vai estar na tela final também. Então, voltando pro principal, estou falando de um quadrinho oficial que conta 5 histórias do Sonic no universo do filme, que se passam entre os 2 filmes. Até poderia dizer que é uma espécie de Before the Sequel do universo dos filmes e oficial. Se não entendeu a referência do nome Before the Sequel, eu indico assistir o vídeo que lancei na semana passada e um outro vídeo que lancei no meu canal de gameplays. Ambos estão na descrição. E diferente dos outros vídeos sobre quadrinhos do canal, eu não vou fazer uma narração, mas se quiserem eu posso fazer isso mais pra frente. É só pedir nos comentários. E também depende do vídeo ir bem. Hoje eu vou fazer uma análise dessas histórias, mais parecido de como eu faço com os vídeos falando sobre séries que eu assisti. Um adendo aqui que eu não encontrei essas histórias em português, então os títulos do nosso idioma serão uma tradução livre feita por mim e não uma tradução oficial. E caso essas histórias tenham uma tradução oficial em português, pode ser que os títulos sejam diferentes, beleza? Então não esquece de curtir e se inscrever no canal para dar uma força aqui. E sem mais enrolação, vamos para análise. Agora, Hedgehog Day Afternoon, a tarde do ouriço. Na primeira página dessa história, vemos o Sonic desesperado, preso em um cofre de um banco, tentando sair. E ele fala coisas como, esse será o fim do herói então? E outras coisas desse sentido. Essa primeira página é tipo um teaser do que tá por vir nessa história, já que na segunda página já temos uma mensagem de 12 horas mais cedo. Então nessas 12 horas mais cedo a gente vê a Mad indo pra clínica e pedindo pro Sonic ficar longe de problemas. O Sonic diz que não vai ter nenhum problema ali, e depois de um tempo ele começa a ficar entediado e decide sair da casa. Então ele começa a fazer uns bonecos de neve, fica pensando consigo mesmo que os cidadãos da cidade adoram ele. Então o Sonic começa a fazer várias coisinhas pela cidade, ele corre por aí, pega algumas coisas pra comer, começa a brincar conversando com o Donut. E aí a gente vê em contrapartida um assalto acontecendo numa cidade chamada Walla Walla. Os bandidos fazem reféns e um cara entra num cofre e pega uma luva. Ele fala que essa luva foi feita pelo Robotnik e é capaz de acessar a network, e deixa claro que foi contratado por alguém para fazer esse roubo, mas que antes de entregar a encomenda ele decide brincar um pouco com a luva. Na próxima página já mostra o Tom e o Wade pescando no gelo, e enquanto eles conversam, o rádio policial chama eles falando sobre um assalto ao banco, e eles se preparam para ir até o local. Aí depois a gente vê o Sonic em casa comendo os cachorros quentes, e aí ele vê na TV sobre aquele assalto. Ele se anima e decide ver o que está acontecendo, então ele sai correndo até o Walla Walla. Sonic chega no banco furtivamente, fala com uma moça escondida que ela não precisa se preocupar, mas aí ela dá um choque no ouriço porque ela faz parte da gangue. Então eles prendem o Sonic dentro do cofre. Ao mesmo tempo, Tom e o Wade chegam na parte de fora do banco e encontram os policiais da cidade. O bandido com a luva começa a controlar alguns drones do Robotnik e o drone estende uma garra com um fio e retiram todo o cofre do banco, isso com o Sonic dentro. Ao perceber o potencial da luva, os bandidos decidem não vender mais, porque eles vão lucrar muito mais usando a luva para cometer os seus crimes do que vendendo ela. O Sonic desesperadamente começa a correr dentro do cofre para fazer com que ele comece a rodar e no fim o cofre acaba caindo com tudo no chão. Quando a porta do cofre abre, o Sonic usa seu Spin Dash para derrubar alguns bandidos, mas a pessoa com a luva resiste. Enquanto isso, Tom e o Wade usam as varas de pesca para incapacitar os drones, fazendo com que eles se choquem e explodam.
Ainda lá naquela treta dentro do cofre, o Sonic tenta descobrir quem estava tentando comprar a luva, mas eles falam que era alguém anônimo na Dark Web. A pessoa com a luva então tenta atacar o Sonic, mas o drone ataca o usuário da luva, porque essa luva tem apenas um mestre. O drone então segura a pessoa pelas mãos e leva ela até o céu. Enquanto isso acontece, o Tom aparece para prender os bandidos, mas todos eles se rendem facilmente. E após alguns minutos, a pessoa que estava com a luva cai do céu e o Sonic a segura antes que ela atinja o chão. Vemos que em algum lugar distante o drone levou a luva até alguém misterioso e tudo termina com o Sonic comendo alguns donuts enquanto corre. Secret of My Distress. O segredo da minha aflição. Essa história começa do ponto em que a outra acabou, com a luva sendo entregue pelo drone a um homem e ao mesmo tempo algumas palavras são recitadas na tela. Algumas palavras que dizem algo como: se você vai viver em abstinência da minha presença, você não precisa apenas da minha tecnologia, você precisa da minha filosofia. A citação continua dizendo que isso na verdade é um manifesto e que são palavras do Dr. Robotnik. Vemos então esse mesmo homem conseguindo uma vaga de barman, enquanto as citações do Robotnik continuam, dizendo que, mesmo sendo um desgosto de se fazer, é necessário entrar no sistema da humanidade para reescrevê-lo. Isso em contrapartida com o que esse homem está fazendo, que é conseguindo uma vaga de barman, que seria uma vaga de baixo ali dentro da sociedade. Esse homem então é contratado e se apresenta como o Sr. Big Shot. E aí ele percebe que sua chefe é extremamente grosseira, que trata mal os funcionários e paga sempre o mínimo possível. Ainda assim, Big Shot foi sendo exemplar, ajudava os colegas, cobria turnos, fazia horas extras, até conseguir as chaves do estabelecimento. O assistente da gerente estranha muito isso, chega a dizer ao Big Shot que ele não tá enganando ninguém com essas atitudes forçadas e felizes. Então, no dia seguinte, o assistente da gerente é atacado por drones, o que faz com que a gerente precise de um novo assistente. E acaba sendo o próprio Big Shot. Vemos então outra citação do Robotnik, falando que misericórdia para os fracos, mas é bom ter alianças convenientes por perto. E aí vemos o Big Shot conversando amigavelmente com um de seus colegas. Em outro quadro, vemos a polícia chegando na casa da gerente e apreendendo, alegando que ela está sendo presa por lavagem de dinheiro. Na prisão, a gerente recebe uma ligação do Big Shot falando que a cafeteria está em boas mãos. E no último quadro vemos que Big Shot se tornou o chefe e está planejando mudar o nome e equipamentos da cafeteria. A história termina com outra citação do Robotnik, dizendo que esse é apenas o começo e que agora o manifesto de Robotnik vai finalmente começar. Só para deixar claro, mesmo não citando o nome nenhuma vez na história, dá para saber que o Big Shot é o agente Stone, que é aquele ajudante do Robotnik no filme. Always bet on red. Aposte sempre no vermelho. A história começa com uma citação, ou um pensamento, dizendo que o ouriço é a chave para restaurar algo que foi perdido. Então vemos Knuckles saindo de um portal. É um lugar hostil, com um vulcão, e enquanto escala, Knuckles continua com seus pensamentos sobre que seu povo caçava em grupos, que não sabe se vai conseguir fazer isso sozinho, mas que ele é um bom caçador e que nada escapa dele. Então um tremor acontece, o local onde o Knuckles está se quebra e ele cai num buraco escuro. E quando ele toca o chão, um portal se abre e de lá saem duas figuras encapuzadas que algemam o Knuckles e levam ele pelo portal. Na próxima página nos é mostrado uma espécie de cassino, onde podemos ver ali no fundo algumas figuras conhecidas do universo dos jogos do Sonic. E se isso aqui não é aquele Tails do desenho antigo, aquele que recebeu uma dublagem nova muito bizarra, eu não sei o que é. Cringe! No próximo quadro, vemos o Knuckles preso em correntes de energia e sendo anunciado como o desafiante de uma espécie de coliseu. E logo no próximo quadro já vemos quem é o atual campeão, que é um bicho gigantesco. A treta começa, o Knuckles fica irritado dizendo que ele não tem tempo para perder com isso, e quando ele perde a paciência, ele brilha em vermelho
e derruba o campeão com um soco muito poderoso. Knuckles pensa que deve agir contra os seus instintos e que talvez ele não possa cumprir sua missão sozinho. E a história acaba quando ele contrata os seres encapuzados que o capturaram para caçar para ele. 2 for the road. 2 para o caminho. A história começa com Tails entrando em um portal e parando em um lugar que parece muito a Green Hill Zone dos jogos, só que abandonada. O Tails fala pra si mesmo que precisa encontrá-lo, não importa como. E com a ajuda de um aparelho, ele consegue uma espécie de sinal e para naquela cabana que o Sonic morava quando criança, lá com aquela coruja chamada de Long Claw. Lá, ele encontra um memorial e um desenho do Sonic. Então ele continua a usar os anéis portais e passa por vários lugares perigosos e bem familiares para quem jogou os jogos. Tails finalmente consegue perceber a existência da energia do caos em um planeta de cogumelos e um no planeta Terra. Antes que ele parta, seu aparelho acusa um intruso se aproximando e ele diz que precisa ir logo antes que seja alcançado. Enquanto entra no portal, vemos um outro portal abrindo logo atrás de Tails e dele saem os caçadores contratados por Knuckles. E a história acaba com o Equidna falando para seus caçadores que o Tails não é um alvo, mas que tem um lugar para procurar. Mushroom with a View. Cogumelo que enxerga. A história começa com Robotnik no planeta dos cogumelos, naquela mesma cena do final do primeiro filme, falando que vai estar em casa antes do Natal. Ele vai andando por lá, prova um cogumelo, segue uma trilha de cogumelos até uma caverna e ele começa a ser mordido por outra espécie de cogumelos. Ele fica cercado desses cogumelos carnívoros e quando aparece um cogumelo carnívoro maior, ele usa um lança-chama neles. O lança-chama é esse que estava escondido na sua pulseira. Depois disso, ele sai da caverna mostrando um pouco da sua loucura. Ele começa a rir, ele fala que vai destruir tudo que cruzar o seu caminho e depois disso, ele vai voltar para a Terra. E a história acaba com uma citação que diz 200 dias antes do Natal. Esse quadrinho trouxe um compilado de 5 curtas histórias que se passam entre o final do primeiro filme e o início do segundo filme de Sonic, que estreou recentemente. Cada história teve sua particularidade e cada uma focou em um personagem diferente. Eu escrevi esse roteiro antes do filme estrear, mas eu acredito que cada um desses personagens seja importante para o filme. Claro, eu tô falando do Sonic, Agente Stone, Knuckles, Tails e Robotnik. Mesmo que essas não sejam histórias necessárias para poder entender os dois filmes, são bons complementos para quem gostou desse universo. Todas as histórias são bem curtinhas, tendo mais ou menos o mesmo tamanho entre elas. Quando contei aqui os acontecimentos, pode ter parecido que elas têm uma diferença grande de tamanho, mas é porque eu evitei falar muitos detalhes dos diálogos em si. E muitas dessas histórias são mais focadas em falas e pensamentos do que em acontecimentos físicos em si. Por isso, pode ter dado a impressão de que elas são menores do que outras que têm mais ação. Definitivamente essas histórias me deixaram mais curioso pro filme do que eu já tava, principalmente depois de ler aquela história do Knuckles, sobre essa caçada dele e a primeira demonstração da sua força. E mesmo que a história do Robotnik tenha sido algo mais simples e focado em monólogo, deu pra sentir que ele tá ficando cada vez mais maluco e psicótico, e isso parece bem interessante, na verdade. Eu espero muito ver esse tal Manifesto Robotnik no filme, porque parece que é algo que vai ser explorado e que até talvez seja intenso de certa forma. E aí, quais as suas expectativas pro filme? Acha que ele vai ser bom? Deixa aí nos comentários pra gente conversar sobre, porque eu tenho boas expectativas e depois de ler essas historinhas, eu tenho ainda mais curiosidade para assistir. E se você quer que eu fale mais de Sonic ou de jogos aqui no canal, curta esse vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e com ele crescendo eu posso trazer vídeos com mais frequência e mais qualidade para vocês. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!